Olá, o programa Resposta Certa está de volta. Vamos agora comentar as provas de Direito Penal e Processo Penal com o professor Pietro. Olá a todos, caros alunos, caras alunas, passado o sufoco da prova, estamos aqui mais uma vez na Verbo Jurídico, a escola que melhor prepara os senhores e as senhoras, enfim, nesse momento da prova da AGU, passado esse momento tétrico, enfim, que nós havíamos falado. E, enfim, embora as questões um tanto quanto específicas, mas de um outro lado, na esfera federal, enfim, a Verbo Jurídico mais uma vez com vocês, mas a gente havia comentado isso na prova durante as aulas, que a prova seria totalmente pautada, embasada nos informativos do STJ. Tanto que a gente começa olhando as questões aqui, a gente verifica que, sem pôr nem tirar, a gente clica o enunciado da alternativa e a gente encontra especificamente, uma atrás da outra, as questões nos acórdãos do STJ. Então, aquela questão que os professores todos aqui da Verbo Jurídico falavam aos senhores sempre: leiam as súmulas, leiam a letra da lei, as questões também que envolvem a letra fria da lei e, sem dúvida alguma, os informativos ipsis literis do STJ. Então, quem seguiu aquilo que foi dito durante as aulas, com certeza pôde obter sucesso aqui nessas questões que envolvem direito penal e processo penal. Com isso, então, vamos começar a análise das questões preliminares aqui colocadas na prova de vocês, feita agora domingo. Questão número 151. A caracterização do ilícito de dispensa irregular de licitação prescinde da comprovação do prejuízo ao erário. Primeira parte está certa. É que eu sempre dizia, não leiam de supetão as questões, sendo suficiente para que o crime se configure a ocorrência da mera dispensa e do dolo específico. A última parte aqui é errada. Não se exige dolo específico. Isso é jurisprudencial, está em qualquer tipo de acórdão do STJ, portanto, errada nessa última parte, a questão número 151. A questão número 152, mais do mesmo, já havia sido cobrada em provas anteriores da própria AGU. É a questão do princípio que envolve o conflito aparente de normas. Quer dizer, a mesma pessoa, ela falsifica e, em seguida, usa o documento falso. Quer dizer, ela somente responde pela falsificação do documento público. Ela não vai ser punida depois pelo uso desse mesmo documento falso. Ou seja, ela tem a assertiva 152 no seu resultado, no seu gabarito, a letra C de correta, de certa. Aí vem a questão, claro, 153, que trata sobre a literalidade da lei. E é exatamente isso mesmo, certo? E, ao contrário, porque não responderão o distribuidor ou o revendedor. Artigo 11º, parágrafo único da Lei 8137 de 90. Portanto, errada a questão número 153. É o que a gente sempre dizia nas aulas aqui da nossa escola, quer dizer, leiam os informativos, leiam a lei e leiam a súmula, porque as questões virão exatamente em cima disso. Mudando o enfoque, com relação aos delitos de preconceito e de lavagem de dinheiro, a prova bateu muito em cima dessas questões sobre lei de lavagem de dinheiro e dos delitos contra o sistema financeiro nacional. Julgue os próximos itens. Questão 154. Apesar de serem crimes autônomos, o empréstimo vedado e a gestão temerária, quando forem praticados em uma só ação e originários de uma só operação bancária, não deverão ser processados em concurso formal, pois haverá a absorção do primeiro delito pelo segundo. Não, é entendimento pacífico do STJ, não vai haver absorção. Por quê? Porque são duas objetividades jurídicas distintas, porque se atingem a bens jurídicos diversos, então não vai haver conflito aparente de normas, portanto não vai haver absorção. Errada, portanto, a assertiva número 154. Depois, 155, trata-se de delito formal, esses praticados pela rede mundial de computadores. Portanto, a consumação se dá no momento em que as imagens são colocadas na rede mundial de computadores, independente do momento em que elas são efetivamente recebidas ou assistidas. Isso é tanto da jurisprudência de tribunais regionais federais como do próprio STJ. Depois, artigo 156, letra da lei.
O fato de um empresário, por preconceito em relação à cor de determinado empregado, impedir sua ascensão funcional na empresa, configurará delito contra a organização do trabalho e não crime resultante de preconceito. Artigo 4º, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 7716/89. Há um impedimento, o acesso, enfim, o bloqueio de algum direito, portanto, incide a Lei Especial 7716/89. Errada, portanto, a assertiva número 156. De novo, letra fria da lei. Depois, 158. Perdão, o crime de gestão fraudulenta pode ser considerado crime habitual impróprio. Meio estranho isso. Nem tanto, já vou explicar o porquê. Tendo uma só ação relevância para configurar o tipo, ainda que a reiteração da ação não configure pluralidade de crimes. É exatamente isso. O crime habitual, propriamente dito, ele exige uma pluralidade de condutas sem as quais sequer haverá o crime. Não há, portanto, um momento consumativo próprio, havendo, portanto, a consumação no último momento em que há a prática do último fato criminoso. O crime habitual impróprio, ele se contenta com a prática da primeira ação criminosa, mas não haverá vários crimes com as várias condutas perpetradas. É um só crime, por isso o crime habitual impróprio, como exatamente define o STJ. Portanto, a assertiva 158 está absolutamente correta. Depois, o novo bloco, julgue os itens subsecutivos a respeito dos efeitos da condenação criminal e de crimes contra a administração pública. 159. O tipo penal denominado peculato desvio constitui delito plurissubsistente, podendo a conduta a ele associada ser fracionada em vários atos, coincidindo o momento consumativo desse delito com a efetiva destinação diversa do dinheiro ou valor sob a posse do agente, desde que haja obtenção material do proveito próprio ou alheio. Até o agente, totalmente correta, assertiva. A parte final, obtenção material, errada, porque não é necessário que haja obtenção material em proveito próprio ou alheio. Portanto, errada a assertiva número 159. A leitura tem que ser de forma atenta e devagar. Não esperem presente do examinador. 160. É inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, pois a punição do agente, nesse caso, tem o propósito de resguardar não apenas o aspecto patrimonial, mas principalmente a moral administrativa. Há acórdãos no STJ admitindo e há acórdãos não admitindo, prevalecendo ambas as posições. Em princípio, ela está correta, em princípio, mas há decisões no STJ admitindo a incidência do princípio da bagatela. Temos que aguardar, enfim, o resultado da prova, certo? Mas há decisões que não admitem o princípio da bagatela, certo? Que seria em tese o correto, nos casos de crimes contra a administração pública. Depois, 161. Considera-se efeito genérico e automático da condenação a restrição ao exercício de cargo público. Não é restrição, é perda do cargo público, artigo 92, inciso 1 do Código Penal e mais. É um efeito não automático extrapenal da sentença penal condenatória, ou seja, o juiz deve fundamentar, caso ele aplique a perda da função pública, cargo público ou mandato eletivo. Portanto, ultra, super, mega, blister errada, a questão número 161 da prova. 162. Em regra, não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que tiver permanecido preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção do réu na prisão constitui um dos efeitos da respectiva condenação. Na verdade, o STJ possui entendimentos dizendo que se o réu permaneceu preso durante a instrução, ele assim deverá ficar no momento da sentença. Mas certamente que a manutenção do réu preso na sentença não é há muito tempo efeito da sentença, certo? Não é efeito da condenação, revogadíssimo, mantê-lo preso. Portanto, errada a assertiva número 162.
Não é efeito nem da sentença de pronúncia, há anos, nem da sentença penal condenatória recorrível, manter-se o réu preso na sentença. Não é efeito, o réu poderá ser preso se presentes os requisitos da prisão preventiva. Então fala-se em prisão na sentença, mas não como efeito da sentença penal condenatória recorrível. Próximo bloco, no que se refere à competência, prova, ação policial controlada, suspensão condicional do processo, julgue os itens seguintes. 163. De acordo com o entendimento do STJ, é desnecessária a realização de perícia para a caracterização do delito consistente na venda de mercadoria em condições impróprias ao consumo. Se as condições são impróprias, é lógico que deve haver perícia para testar essa situação. Portanto, errada a 163. De acordo com a Lei 9.034 de 95, Lei do Crime Organizado, a ação controlada consiste em retardar, mediante prévia ordem judicial, interdição policial de ação supostamente praticada por organizações criminosas, mantendo-se a ação sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz para a formação de provas e o fornecimento de informações. É exatamente o que diz o artigo 2º, inciso 2 dessa lei do crime organizado, portanto, certa a número 164, sempre, claro, com autorização judicial. Artigo 65. De acordo com a jurisprudência do STJ, o instituto da suspensão condicional do processo corresponde a um poder-dever do MP, não sendo, pois, direito público subjetivo do acusado. É o que também diz a jurisprudência, portanto, certa do STJ. 166. Consoante a jurisprudência do STJ, compete em regra à Justiça Estadual processar e julgar os casos que envolvam crimes previstos nas leis 8137 de 90 e 8176 de 91, quando relacionados à adulteração de combustível. Claro, não há uma ofensa direta à União, portanto, é a posição do STJ, a competência para o processo e julgamento desses crimes de adulteração de combustível é da Justiça Estadual. Adoram fazer essas perguntas porque a pessoa imagina, enfim, que é federal e a competência é da Justiça Estadual. Certa, portanto, a 166. Próximo bloco, julgue os itens subsequentes a respeito da notícia crimes e dos procedimentos relativos aos crimes de lavagem de dinheiro. De novo, lavagem de dinheiro. 167. A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de instauração de procedimento investigatório com base em denúncia anônima, desde que acompanhada de outros elementos. Essa pergunta foi feita no ano passado, só não me engano, não me lembro se foi TRF 5 ou 1, juiz federal CESP. Acho que foi TRF 5, CESP também, juiz federal. Então, a mesma pergunta e também no mesmo bloco de questões envolvendo a questão do mandado de busca e apreensão. Então, nenhuma surpresa aqui em se tratando de CESP, certo? Mas, enfim, isso aqui é literal da jurisprudência do STJ. Nominal, eu já tinha dito, informativo. Portanto, certa a questão 167. 168. A apuração do crime de lavagem de dinheiro é autônoma, independe do processamento da ação penal e da condenação em crime antecedente. Exatamente isso. A lavagem de dinheiro, embora o Brasil tenha adotado a legislação que faça referência e exija que somente o dinheiro seja oriundo daqueles crimes ali arrolados no artigo 1º, certo? Salvo quando é organização criminosa, que permite em tese qualquer crime, certo? Mas, enfim, ela é independente da condenação do crime anterior. Portanto, certa, isso é da jurisprudência pacífica do STJ. Portanto, certa a assertiva 168. A última, 169, se o acusado, pelo delito de lavagem de dinheiro, for citado por edital e não comparecer à audiência nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva do réu. Na verdade, nesse contexto aqui, simplesmente se copiou o artigo 366 do Código de Processo Penal
mas que não se aplica em razão da urgência das medidas cautelares, não se aplica na Lei de Lavagem de Dinheiro, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 9.613 de 98. Portanto, errada a assertiva número 169. Ficamos por aqui hoje. Acompanhe agora os nossos próximos professores comentando as demais provas. A todos uma boa sorte, que tenham se saído muito bem na prova e até a próxima. Voltamos já com mais comentários da prova da AGU.